Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 9. Atividade 9. Refletindo sobre o uso do isse com 2 s's ou isse com c. Quando estamos escrevendo algumas palavras, é comum termos dúvidas de como escrevê-las. Nessa atividade, nós vamos estudar e refletir sobre o uso das terminações isse com c ou isse com 2 s's. Como conseguimos saber que forma usar? Algumas regularidades da língua têm regras difíceis de compreender. Temos que memorizar. Mas, nesse caso, tem uma boa notícia. É possível compreender quando utilizar cada uma das formas. Então, seu desafio é tentar descobrir essa regra. Vamos pensar com a ajuda da atividade a seguir? Vamos praticar. Leia o texto. Namorados. Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Letra A. Você gostou do texto? Comente uma parte que mais tenha lhe chamado a atenção. Na letra A, vocês vão colocar se gostaram ou não e depois vão comentar uma parte que mais chamou a atenção de vocês, tá certo? Letra B. Você sabe o que significa meninice? Se você não sabe, pesquise no dicionário, na internet ou pergunte para alguém. Depois que você tiver entendido o que é meninice, escolha uma das alternativas a seguir que melhor traduzam o significado da palavra dentro do texto. Se necessário, retome a leitura do texto. Significa que a namorada fez uma brincadeira de menina. Significa que, apesar de a namorada ser moça, naquela hora ela pareceu criança. Significa que ela se lembrou de uma situação que viveu quando era criança. Então, vocês podem pesquisar no dicionário, na internet, perguntar para alguém o significado de meninice e depois marcar com um X a alternativa que vocês consideram correta. Vamos lá? Corrigindo. Então, a alternativa correta é a terceira. Significa que ela se lembrou de uma situação que viveu quando era criança. A palavra meninice no dicionário tem um significado de época de criança, criancice. Também está ligado ao sentido de viajar na memória, viagem interna. Então, a alternativa correta é a terceira, porque ela se lembra, ela faz uma viagem em seus pensamentos enquanto era criança, tá certo? Façam a correção. Letra C. Vamos estudar duas palavras que foram utilizadas no poema que você acabou de ler. Meninice e disse. Então, nós vamos estudar essas duas palavras. Agora, vamos pensar sobre a forma como essas palavras foram escritas. Você deve ter percebido que quando as falamos, ambas as palavras terminam com o mesmo som. Mas, quando as escrevemos, utilizamos letras diferentes, não é mesmo? Por que será? Vamos fazer a atividade e tentar descobrir. Letra D. Leia as palavras a seguir e depois organize-as em dois grupos. Palavras escritas com isse, com
com 2 S's, e palavras escritas com ICE, com C. Então, aqui nós temos as palavras mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice, caretice, burrice, meiguice, chatice, saísse, visse, ouvisse, risse e velhice. Essas palavras vocês vão organizar aqui na tabela. Vão colocar todas as palavras com ICE, com C, deste lado, do lado esquerdo, e do lado direito, todas escritas com ICE, 2 S, tá certo? Vamos lá? Corrigindo, do lado esquerdo, palavras escritas com ICE, I, C e o E. Mesmice, tolice, doidice, meninice, caretice, burrice, meiguice, chatice e velhice. Faço a correção. Agora, do lado direito, palavras escritas com ICE, com 2 S's. Fugisse, fingisse, partisse, saísse, ouvisse, risse e visse. Façam a correção. Letra E. Agora, pense e registre seu pensamento. Além de serem escritas da mesma forma, o que as palavras de cada grupo têm em comum? Uma pista. Dizer, disse. Menino, meninice. Vocês vão escrever aqui o pensamento de vocês nessas linhas. Você observou que palavras que indicam ação, algo que se faz, usa-se o ICE com 2 S's? E palavras que indicam nomes, usa-se o ICE com C? Assim, fica mais fácil entender quando usar essas letras, não é mesmo? Sugestão de pensamento. Todas as palavras escritas com ICE são verbos, enquanto as escritas com ICE com C são substantivos. Você observou que as palavras que indicam ação, algo que se faz, usa-se o ICE com 2 S? E as palavras que indicam nomes, usa-se o ICE? Assim fica mais fácil entender quando usar essas letras, não é mesmo? Fim da 9ª atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos!